Então essa mulher tinha 10 dracmas. E a Bíblia diz que um dia, não se sabe se é por uma falta de descuido, ou seja, por um descuido, né? Ou por uma falta de atenção. Mas é interessante que essa mulher, ela perdeu a sua dracma dentro da sua casa. Ela não perdeu a sua moeda lá na rua. Ela não perdeu no shopping, no supermercado. Não perdeu andando em algum lugar. Ela perdeu dentro de casa. Interessante, né? Como a pessoa se perde dentro da própria casa. E a Bíblia diz então que um dia aquela mulher, contando a sua moeda, a conta não batia. A conta não batia e ela começou a contar de trás para frente, de frente para trás, e a conta não batia. E ela então ficou preocupada. Ela ficou preocupada e disse: preciso encontrar a minha dracma, a dracma que eu perdi. Irmãos, interessante, a gente pode pensar assim: nossa, mas a mulher ainda tinha 9 e estava preocupada com uma que ela perdeu. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas aquele que é infiel no pouco também é infiel no muito. E nós vemos aqui que essa mulher, em primeiro lugar, ela acendeu a lamparina. A lamparina estava ali no velador. Ela pega aquela lamparina, coloca azeite na lamparina, acende a lamparina e começa a procurar dentro de casa. É sinal que a casa dela estava escura, não é? E ali ela acende aquela lamparina e a Bíblia diz que ela não conseguiu encontrar. Mas aí a Bíblia diz então que ela deu uma vasculhada na casa. Colocando no dia de hoje, ela pegou uma vassoura e começou a fazer uma faxina completa. E aí depois ela encontrou a sua dracma. Então o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que nós nunca podemos deixar a dracma continuar perdida. Essa dracma pode representar uma saúde, pode representar um filho, pode representar o casamento, pode representar o esposo, pode representar a esposa, pode representar algo na nossa vida que nós perdemos. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que essa mulher acendeu a lamparina. Essa lamparina representa a minha e a sua vida. O azeite que foi colocado dentro da lamparina representa o Espírito Santo, que não pode faltar na lamparina, que é a nossa vida. E o fogo que foi aceso representa a nossa vida de oração. Porque a Bíblia diz em Provérbios que não havendo lenha, o fogo se apaga. Mas a Bíblia diz no livro de Levítico 6,13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na época do Velho Testamento, os sacerdotes, a Bíblia diz que havia, meus amados irmãos, 2 lamparinas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. E sempre eles tinham, os levitas sempre estavam trocando óleo daquelas lamparinas. Mas só que não podia trocar o óleo das duas ao mesmo tempo, porque uma tinha que estar acesa quando ia trocar a outra, para que o fogo não apagasse, porque ali representava a presença de Deus. Então a Bíblia diz que aquela mulher acendeu o fogo na lamparina e começou a procurar, mas não encontrou. E aí a Bíblia diz então que ela deu uma vasculhada. Irmãos, essa vassoura que nós estamos falando aqui, no sentido figurativo, representa a palavra de Deus. Porque a vassoura é para limpar, e a palavra de Deus é uma vassoura que limpa a nossa alma, tira toda a sujeira da nossa vida, tira toda a teia de aranha, tira tudo aquilo que está escondido, aquilo que está muitas vezes escondido. Muitas vezes quando nós fazemos uma faxina na nossa casa, a gente ergue o móvel, a gente arrasta o móvel e ali te levanta um tapete. Muitas vezes a gente encontra até dinheiro. Às vezes acontece e fala: nossa, olha, tanto tempo que eu perdi isso aqui, não lembrava onde estava, mas agora eu dei uma vasculhada na casa, estou fazendo uma faxina e encontrei isso aqui, eu nem sabia mais onde estava. Então assim somos nós, irmãos. Sempre nós temos que estar fazendo uma faxina na nossa vida. Nós temos que estar tirando para fora tudo aquilo que não presta. Temos que estar tirando para fora tudo aquilo que causa sujeira na nossa vida. Então a Bíblia diz que a lamparina foi acesa, e nós temos que estar acendendo a lamparina a cada dia, porque se não tiver fogo, não tem como, meus amados irmãos, a claridade. Vamos
continuar no escuro. Então nós não podemos continuar no escuro. Para nós encontrar nossa dracma perdida, nós temos que acender a lamparina. E mesmo assim, se não encontrar, nós temos que pegar a vassoura que representa a palavra e limpa toda a sujeira, limpa todo o mal. Você pode ver que a água, ela não destrói a teia de aranha, mas o fogo queima. A palavra de Deus, a Bíblia diz um certo dia, Jesus falou para os discípulos: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Interessante, me lembro, alguns anos atrás, quando eu me converti, eu ia na igreja e Deus usava o pastor, o pregador para pregar, e eu ficava desinquieto na igreja. Eu pensava: meu Deus, quem está falando da minha vida é esse pregador? Quem está falando da minha vida é esse pregador? Está contando a minha vida? Não é que ninguém falou para o pregador, é porque a palavra de Deus, ela bate de frente com a gente. Eu sempre falo quando eu prego: se a palavra de Deus não nos confrontar, então não é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não mexer com a gente, então não é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não nos virar igual uma bucha de laranja, então não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, e a palavra de Deus, ela nos conforta. E quando uma mulher encontrou aquela dracma, a Bíblia diz que ela se alegrou e foi na sua vizinhança e chamou os seus vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma.